Bom dia, Pai do Senhor, tudo bem com vocês? Mais um dia para a glória de Deus. Hoje, domingo, glória a Deus, né? Dia de domingo, dia de descanso para muitos. Algumas outras pessoas estão a trabalhar, mas muitos estão descansando. E eu estou aqui, muito feliz porque vamos iniciar mais uma semana, né? Hoje é o primeiro dia da semana, domingo. E estamos iniciando mais uma semana para a glória de Deus, né? E meditando aqui no nosso, na palavra de Deus pela manhã. Jesus me despertou com uma palavra. Eu ainda estava deitada e ele estava ministrando em minha mente. E aí eu falei, vou ter que gravar é isso que papai está falando comigo, né? E vamos aqui falar com todos nós, amém? Vamos ver o que Jesus fala conosco nesse dia de hoje. Vamos ver? Meus amados, vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra ali em João, capítulo 2. Eu vou ler alguns versículos, a gente vai comentar sobre, a palavra do Senhor. Vamos meditar nela, vamos entender a profundo o que realmente Deus quer falar conosco, amém? Capítulo 2, versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o quanto vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Grava isso, encheu de água as talhas até em cima. E disse-lhes: tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. Eles obedeceram à risca tudo que Jesus mandou fazer. E o milagre aconteceu. E logo o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, e bem que o sabiam os seus serventes, que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala. Eles tinham tirado a água. Eles colocaram a água e eles tinham tirado a água. Então, desceu a água, tirou água. Entendeu? Tirou a água, colocou a água e tirou a água. Tá entendendo? Grava isso. Chamou o mestre-sala e o esposo. Ao esposo. E disse-lhe: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Numa festa, normalmente se costuma fazer isso, né? Mas tu, quem está falando aqui é o mestre-sala, guardaste até agora o bom vinho. Ele estava falando para o noivo, o dono da festa. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum. Ele e a sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias, entendeu? Então, isso foi o primeiro milagre de Jesus. Ele foi numa festa de casamento, as bodas. E aconteceu isso. Minha gente, a transformação de água para vinho. O que Jesus nos mostra aqui, que ele foi num casamento. Nessa passagem aqui, Jesus estava em uma festa. Jesus estava numa festa, em uma festa de casamento. Ele, seus discípulos, sua mãe, todos ali.
foram convidados para uma festa de casamento. Como num dia normal, um casamento normal, né? E o casamento estava tudo correndo bem. A festa do casamento, os convidados, tudo estava correndo lindamente, tudo estava programado, tudo certinho, estava até parecendo que estava tudo perfeito. Até então, acabou-se o vinho. Surgiu um problema naquele casamento, né? Vamos ver aqui que Jesus, ele fez a transformação de água para vinho. Mas para acontecer essa transformação, precisou surgir um problema, né? Porque estava tudo muito parecido, que estava tudo muito assim, tranquilo, tudo correndo maravilhosamente. Do nada aparece um probleminha lá, uma situação, né? Que ia deixar muito constrangedor o pessoal daquela festa, todo mundo envergonhado. Principalmente o noivo e a noiva, que eram os donos da festa, que estavam oferecendo a festa de casamento deles. Eles iam ficar envergonhados. E aí, aqui no início, vamos ver que Maria chega perto de Jesus e fala que acabou o vinho, né? Ela, sabendo da situação, ela veio. Jesus, acabou o vinho, e agora? E aí Jesus foi obrigado a dar uma intimada nela e colocar ela no lugar. Por quê? Nós, mulheres, somos muito apressadas, nós queremos as coisas assim, rapidamente, né? Um tempo assim, desesperado. Parece que vai acabar o mundo e a gente tem que correr logo com aquilo, né? Na hora. A gente quer as coisas na hora. E os homens não. Os homens são mais tranquilos. Eles têm o tempo deles. A gente tem que saber esperar o tempo deles. Então, simplesmente, Jesus falou para ela assim, Maria, ainda não é chegada a minha hora. Tipo, calma que eu vou resolver, mas ainda não é chegado o momento. E aí, Maria não falou nada. Simplesmente ouviu a repreensão, calou-se e foi procurar os servos, os garçons que estavam servindo, e falou para eles, olha, fazei tudo o que ele mandar. Ela não ficou com raiva dele ter falado assim com ela. Hoje em dia, se você fala meio assim, áspero com alguém, alguém fecha a cara, fica emburrado, fica com raiva, né? Mas Maria não. Ela foi, ainda deu uma ordem para eles, fazei tudo o que ele mandar. Aprendemos com Jesus que tudo nessa vida tem um tempo, né? E ele mostrou isso para Maria, porque ainda não era chegado o tempo dele agir. Porque se ele agisse antes, ele ia estar atrapalhando o processo, né? Então ele tinha que trabalhar primeiro. Primeiro é o processo. Primeiro tudo na vida tem um processo. Então a gente não pode quebrar princípios, porque se a gente quebrar princípios, a gente não vai completar o processo, e aí se a gente começa a correr contra o tempo, a gente está quebrando princípios, né? Que tudo tem um tempo. Se você começa a correr, você já começa a quebrar o tempo, né? Tá agilizando uma coisa que talvez é para ser mais lento. Então, a pressa, dizem nos ditados do mundo, que é inimiga da perfeição. E eu acredito nisso, a pressa é inimiga da perfeição. Então, a gente tem que ter calma e agir com calma, porque tem um processo e o tempo ainda não era chegado. Então, tinha que saber esperar. Então, vamos ver que para a transformação, nós não podemos quebrar princípios e não podemos usar o tempo de maneira diferente, deixar as coisas acontecer naturalmente, não ficar apressando o seu tempo, né? Porque você vai quebrar o princípio e logo não vai cumprir o processo no tempo que é para ser. Então, voltando aqui, Jesus falou para os serventes, né? Tem umas talhas ali, enche elas de água até em cima, na boca, assim, enche. Até em cima as talhas, que as talhas eram usadas no templo para a purificação, né, dos judeus. Aí ele falou assim, enche elas até em cima de água. E os serventes, os garçons, encheram até em cima, do jeito que Jesus falou. O importante quando Jesus falar é para fazer como ele manda, né? Obedecer essas talhas. Pode ser eu e você. A água é o Espírito Santo, a gente tem que encher até em cima do Espírito Santo, transbordar, né? Transbordar, que assim sai toda a sujeira, né? Quando a água bate assim, ó, joga a sujeira para fora. Quando você joga água dentro de um vidro que tá sujo, que você joga água e enche até em cima a água, joga toda a sujeira para fora. É isso que Jesus estava falando aqui, enche as talhas até em cima. Porque Jesus é o noivo.
E nós, a igreja, somos a noiva. Então essa é uma simbologia, né? Jesus já começou fazendo o primeiro milagre, uma simbologia da igreja e o noivo. E para isso nós temos que nos encher do Espírito Santo e tirar toda a sujeira fora. Precisa ser transformados. Todos nós precisamos ser transformados. Todos nós. Por mais que você ache que não precisa, precisa. Todos nós precisamos ser transformados. O processo foi assim, da transformação. Enchendo de água. Depois Jesus falou, tirai a água. Enche primeiro de água, depois tira a água e leva ao mestre-sala. Só que ele não falou água, ele falou assim, ó. Disse-lhe Jesus, no 8, tirai agora. Primeiro eles encheram de água. Aí tirai agora, vírgula. E levai ao mestre-sala. E levaram, ponto. E levaram. Quer dizer, eles obedeceram certinho que Jesus falou. Então, para ser transformado, tem que obedecer o que Jesus fala. Para ser transformado, tem que obedecer. Melhor obedecer do que sacrificar. E o mestre, eles levaram ao mestre-sala. O servente, os garçons levaram para o chefe deles. Entendeu aí? Um processo. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, e bem que os sabiam os serventes, que tinham tirado a água. Olha o que me chamou a atenção aqui, porque eles tinham tirado o quê? Foi a água. Então o processo da transformação, vamos ver, que foi quando eles estavam caminhando, indo até o mestre-sala. Porque eles colocaram água, tiraram água, e quando eles caminharam até o mestre-sala, o processo da transformação aconteceu. Então a transformação sempre vai acontecer se você continuar caminhando. Porque quando você continua caminhando, o processo da transformação vai acontecer. Porque você vai se limpando pelo poder da palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma. Não pense que são pessoas que transformam outras pessoas. Então, para a transformação, teve ações, 3 ações. Os serventes, eles colocaram a água, eles tiraram a água e eles caminharam. Isso foi um processo. Obediência. A ponto que Jesus falou, é fazer assim, assim, assim. E eles fizeram, conforme Maria orientou antes. Maria falou, fazei tudo o que ele mandar. E ele ordenou e eles fizeram. Vamos ver que Jesus, ele não fez nada, ele só falou. Coloca a água dentro das talhas até cima. Foi tudo a palavra, entendeu? Ele falou e eles obedeceram e fizeram. Eles colocaram água, tiraram água e conforme eles foram caminhando até o mestre-sala, aconteceu o grande milagre. Água transformada em vinho. Teve 2 pontos-chave. Não teve a quebra de princípio. O tempo. Teve que esperar o tempo certo, a hora certa para acontecer um milagre. Porque Maria queria que Jesus tomasse uma atitude rápida, que fosse rápido. E Jesus freou ela, falou, não, ainda não é chegada a minha hora. Espera o meu tempo. Não quebrou princípio, teve que esperar o tempo. Muita gente hoje quer quebrar princípio, quer correr contra o tempo. Sobe numa velocidade, de repente o tombo é tão grande, porque subiu muito rápido. Davi demorou, olha quanto tempo que ele demorou, gente, para ser rei. Ele foi consagrado a rei, mas ele voltou para o pasto, cuidar das ovelhas. Ele voltou para a vida dele normal, né? Tem gente que é consagrado hoje já quer ser já grande. Lembrando que quem nasce grande é monstro, né? Que nem diz o Claudinho. Não é não? Pois é, minha gente. E o segundo ponto-chave é a obediência. Princípio e obediência. 2 coisas que não pode faltar na sua caminhada. E tem mais uma, a terceira caminhada. Continuar caminhando para que a transformação aconteça. Porque só vai acontecer alguma transformação na minha vida, na sua vida, se nós continuarmos caminhando. Caminhando. Não é estacionado.
Jesus sempre vai falar, levanta e anda, caminha, caminha. Porque é nesse processo aí de caminhar que vai acontecer a transformação que você tanto deseja. Tanto na sua vida como na vida dos que estão perto de você. É Jesus trabalhando enquanto você está caminhando. Enquanto você está fazendo algo para Jesus, chamando a atenção dele no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio daquilo que te fere, mas você está caminhando, firme com Jesus, olhando para Jesus, esperando nele a misericórdia, a hora dele agir. O bom é saber que Jesus opera milagre. Jesus, ele não mudou, ele está vivo. Ele é o mesmo ontem e será eternamente o mesmo. E hoje ele é o mesmo, não mudou. Então, hoje Deus pode fazer um milagre na sua vida. Hoje Ele pode operar aquele milagre que tanto você espera. Seja ele de transformação. O que é na sua vida precisa ser transformado hoje? Né? O que você precisa, qual área da sua vida precisa de transformação hoje? Vamos orar que Jesus vai transformar. Do mesmo jeito que Ele transformou a água em vinho. Né? Ele transformou o melhor vinho. Não deixou aquele casal envergonhado. A festa continuou, a festa não acabou. Seria uma grande vergonha, né? A festa lá demora uns 3 dias, ou 7 dias, o que é, não sei. Mas eu sei que é longa a festa. E eles não ficaram sem a festa. A festa continuou. Talvez hoje você está triste. Talvez hoje você está pensativo na sua vida. Por que certas coisas ainda não aconteceram? E Jesus está falando. Porque tem um processo, né? Porque talvez você quebrou algum princípio. Se a gente quebra o princípio da obediência, vai tardar. Algo vai tardar na sua vida porque você quebrou o princípio da obediência. E quem quebra o princípio da obediência sacrifica, né? É a palavra do Senhor que diz. Então nós temos que estar atento para não quebrar princípios, para continuarmos caminhando, para continuarmos ser transformados dia após dia, né? Obedecendo o nosso líder. Nessa festa, Jesus era o líder. Tinha o mestre-sala, mas Jesus era o líder. E Jesus não passou por cima do líder. Falou para os serventes só para encher lá de água, fez o processo da transformação, mas antes de servir, Jesus fez como era o costume. Passa pelo mestre-sala. Faz ele provar primeiro para ver se está bom. Gente, tem gente que quer subir de cargo, seja onde for, quebrando o princípio de submissão ao líder. Quem é o líder? Seja no trabalho, ou seja na igreja, é seu líder e você não pode passar por cima dele. E em outro líder maior do que ele e falar, não, você tem que obedecer ao seu líder. Submissão. E se você quebrar esse princípio também não vai acontecer. Entendeu? Então por isso existe um processo de transformação. Às vezes a pessoa não quer obedecer. Vai na pessoa errada, fala com a pessoa errada, faz tudo errado. Maria foi na pessoa certa. Existem princípios que vai nos ajudar a romper. Existem princípios que vai nos ajudar a chegar mais longe, né? E acontecer o que Deus tem já preparado para nós, aquilo que Ele já programou para nós, para cada um de nós. Existe um princípio que a gente não pode quebrar, que é a obediência. Quando Maria falou, fazei tudo que Ele mandar, ela estava lembrando a eles que existia um princípio. Fazei tudo o que Ele mandar, para que aconteça um milagre, né? Para que o vinho venha nunca faltar na mesa, a alegria, porque vinho simboliza aqui a alegria. Às vezes a alegria, né? Já foi embora a sua alegria, você já não tem motivação para estar feliz, já aconteceram tantas perdas, né? Mas hoje, Jesus está falando comigo e com você que Ele pode transformar, Ele pode mudar essa situação. Somente Ele pode fazer um milagre na sua vida, somente Ele. Quando você fizer o que Ele mandar, com certeza o milagre vai acontecer. Jesus está falando, continue caminhando, que o milagre acontece. Continua com fé,
que o milagre acontece. E tem um tempo. Lembrando que tem um tempo certo para acontecer. Não fique chateado, mas é necessário ter o tempo. Não queira as coisas do dia para a noite. Tudo na nossa vida existe um processo. E esse processo tem que ser cumprido conforme a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Assim diz a palavra dele. Amém? Então, se você está orando por alguém para ser transformado, lembrando que você não transforma ninguém. Você não transforma ninguém. Mas Jesus transforma. Então você continua caminhando, continue orando, continue pagando preço, fazendo jejum, continue se santificando, que Jesus vai fazer. Lembra que as talhas era para a santificação dos judeus. E Jesus fez o quê? Mandou encher de água. Continue caminhando, que você vai se enchendo da presença do Espírito Santo. E no tempo do Senhor vai acontecer o milagre. Tenha paciência, não desespere. Jesus está contigo. Ele está contigo. Amém? Que Deus venha te abençoar. Que você venha ter um dia de domingo maravilhoso, junto à sua família, junto daqueles que você ama. Vá para a igreja. Vá para a igreja, ouvir a palavra de Deus. Porque quando a gente ouve a palavra de Deus, a nossa fé aumenta. A nossa fé aumenta. Não fique só com a palavra virtual. Vá congregar. É um mandamento bíblico. Congregar. Temos que congregar. Temos que obedecer. Lembra que a palavra é para obedecer, para que haja transformação. Então você tem que obedecer. Busca uma igreja, vai congregar, vai ouvir a palavra de Deus. Ah, na igreja tem muita gente assim. No mundo também tem. Você vai sair do mundo? Não vai, né? Então, pelo amor de Deus, abre os seus olhos. Não deixa o inimigo falar na sua mente, não. Ah, que lá tá B, lá tá C. Não interessa. O importante é que Jesus está lá. Tá tendo a palavra de Deus lá? Se estiver lendo a palavra de Deus lá, então se continua. Porque quem faz a transformação é Jesus. Lembrando que é Jesus que transforma. Amém? Fica crente, não desvia. Fica crente. Amém? Fica crente, não desvia, porque Jesus não mandou você ficar parado em casa, não mandou você ficar estacionado no sofá. Jesus não mandou você ficar deitado na sua cama. Ei, levanta, acorda para a vida, levanta e anda, que nem diz a palavra do Senhor. Levanta e anda, entendeu? Tenha bom ânimo, porque assim Deus quer você. Ele fala, não tenha medo, não temas, não tenha medo. 365 dias do ano. Ele fala um ano. Todos os dias ele fala para você, ei, não tenha medo. Ei, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Não temas, quer dizer, que não tenha medo. Aí ele fala, levanta e anda. Ei, eu tô com você todo dia, levanta e anda. Tô com você todo dia, levanta e anda. Então ponha fé em Jesus, abençoado e abençoada. Creia, creia, não somente ouça, mas creia. Do fundo do seu coração, Deus está contigo. E anda, caminha na presença do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, um bom domingo para vocês. E que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, que o Espírito Santo venha falar melhor no vosso coração, que Ele venha abrir o seu entendimento, que Ele venha ministrar na sua mente, no seu coração, que você esteja com o coração aberto, sensível, para ouvir a voz do Espírito Santo, através da minha vida, através da minha boca, porque eu não faço nada, não falo nada de mim, mas estou falando da palavra de Deus. Então que você venha receber essa palavra de Deus, que é dele, para a honra e glória de Deus, tudo é para Ele. Você venha receber e guardar no seu coração e que você venha manter uma fé inabalável, uma fé forte, firme em Jesus de Nazaré, nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Amém? Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, sobre sua família, sobre sua vida financeira, sobre sua casa, sobre o seu relacionamento, em nome de Jesus. Amém?